Olá, amigo, paz e graça no seu coração. Vamos estudar juntos? Olha, o tema de hoje tem como título O Poder da Oração Intercessória. E o texto base para a nossa reflexão de hoje está no livro de Tiago, no capítulo 5, e o versículo 16, que nos diz o seguinte: Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Você sabia que a igreja primitiva, ou o início da igreja cristã, a característica primária era a oração? No capítulo 1 de Atos, no verso 14, já mostra que os discípulos estavam orando juntos. No capítulo 2, a partir do verso 42, diz que isso passou a se tornar um hábito da igreja. No capítulo 4, verso 41, diz que eles estavam orando e no momento em que eles oravam, a terra tremeu, eles receberam o Espírito Santo. E aí, então, saíram com toda a ousadia para poder, então, anunciar a mensagem de Deus. E por que orar? E por que orar um pelos outros? Deus não faria se nós não orássemos? John Wesley diz que Deus faz muito mais quando oramos. Mas por que orar? Sabe, um dos fatores por que orar é o seguinte: o homem que mobiliza, olha bem, o homem que mobiliza a igreja a orar, ele está contribuindo muito mais para a história da evangelização do mundo do que outra coisa. Mobilizar a igreja a orar faz toda a diferença. E por que mobilizar a igreja para orar? Esse é o primeiro tópico da nossa lição desta semana. É que nós estamos em meio a uma luta cósmica, um conflito cósmico. No livro de Efésios, no capítulo 6, e o versículo 12, Paulo, ele deixa bem claro, porque na realidade nós encontramos em toda a Bíblia levanta o véu entre o mundo visível e o invisível, revelando que há uma luta entre o bem e o mal, entre as forças da justiça e a força das trevas, entre Cristo e Satanás, e a humanidade está no meio desse conflito. Paulo diz então, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui está a nossa verdadeira luta. Sabe, meu amigo, o diabo está aí tentando fazer de tudo para derrubar pessoas, para cada vez mais fazer com que pessoas se afastem de Deus e abandonam os caminhos de Deus. E é momento de orar. Por que orar? Porque quando agimos, nós colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando nós oramos, nós colhemos os frutos do trabalho de Deus ou da ação de Deus. Sabe? A batalha em que estamos envolvida é de Deus. Ele conhece o inimigo, ele conhece os caminhos que o inimigo está usando, os métodos. Então, ele sabe aonde agir, para que nós então possamos ter a vitória. E principalmente na conversão de outras pessoas. Deus, ele precisa ou ele quer que oremos? Na lição de hoje, nós vamos aprender que Deus, ele conta com as nossas orações.
Deus, ele espera um povo que esteja suplicando, clamando em favor de outras pessoas, para que o coração delas possam se abrir, para que elas possam ser mais sensíveis à verdade e à palavra de Deus. Meu amigo, na semana passada vimos, a experiência do cego, onde alguns amigos o levaram até Jesus e clamaram por ele. Você encontra a experiência aí do paralítico, a qual foi levado até Jesus. Os amigos até abriram um buraco no telhado para que ele então pudesse se achegar a Jesus. E aí então Jesus disse assim, vendo-lhes a fé de quem? Dos amigos ali. Jesus então perdoa os pecados daquele homem e cura e o transforma. Quantas outras experiências na Bíblia? Lembra de Abraão, quando intercede por seu sobrinho Ló, quando os anjos foram até Sodoma para destruir a cidade? Deus ouviu a oração e fez tudo o que estava ao seu alcance para poder então tirar o Ló daquela cidade que estava para ser destruída. Quantas pessoas estão aí vivendo nesse mundo aí que também será destruído muito em breve. Mas nós, como Abraão, podemos clamar e suplicar por essas pessoas. Sabe, nós temos um grande exemplo na Bíblia de oração, e este era Jesus. Este é Jesus. Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele deixa o seguinte, 2 Coríntios, na realidade, capítulo 10, e o versículo 4, ele diz assim, pois as armas de nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas que devemos usar para esta guerra a qual nós estamos, ela não é terrena, ela é vinda de Deus. E uma das ferramentas, ou das armas que Deus colocou ao nosso alcance, esta é a oração. É a oração. Devemos orar muito mais. Jesus nos ensinou isto. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele foi então um poderoso intercessor. A vida de Jesus foi em constante comunhão com seu Pai. E é interessante, Jesus, ele era Deus e Filho de Deus. E ele mostrou para nós a necessidade da oração. Por que orar? Para que nós possamos estar mais em comunhão com o Pai. Porque a oração é o respirar da alma. É impossível você viver uma vida cristã poderosa sem oração. Um outro motivo porque a oração ela libera o imenso poder de Deus para alcançar então corações. Meu amigo, saiba de uma coisa, Jesus, ele foi um homem de oração. Em Marcos capítulo 1, verso 35, diz que era alta madrugada e Jesus foi para um lugar a sós orar. Lucas, no capítulo 3, verso 21, diz que ali no momento do seu batismo ele orava. Quer dizer, em todo o ministério de Jesus nós vemos ele orando. Lucas 5, verso 16, capítulo 9, verso 18. Olha que experiência dele ali na ceia com os discípulos, no capítulo 17 de João. Ele ora pelos discípulos no verso 11. E depois ele lembra de mim e de você a partir do verso 20. Porque diz assim, não rogo só por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Jesus orava pelas pessoas. Lembra da experiência de Pedro? Pedro, eu estou rogando por ti, para que a tua fé não se desfaleça.
Lembra na cruz? Enquanto estava ali sendo zombado, ele ora para o Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Jesus foi o nosso maior exemplo de oração intercessória. E nós devemos estar orando um pelos outros. Um dos motivos é que a fé, ela é onipotente somente quando estamos de joelho. Você quer ser onipotente na fé? Você precisa estar de joelhos. E esta foi uma das lições que Jesus nos deixou. Sabe, uma das pessoas que aprendeu muito sobre a experiência de Jesus, apesar de não ter andado com Cristo, apesar de não ter estado com o Senhor, mas foi Paulo. E quando nós lemos a experiência de Paulo, nós encontramos aí, por exemplo, no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 15, ele orando. E sabe por que ele orava? Porque ele acreditava que algo acontecia quando ele orava. E de que mesmo longe, ele podia estar mais perto das pessoas a qual ele havia levado aos pés de Cristo. Ele podia estar com o coração mais unido àquele povo. E a única forma era a oração. No texto que eu mencionei de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 15, você vai encontrar ele ali pedindo para que Deus dê à igreja conhecimento, sabedoria, fortaleça a fé, a esperança daquele povo. Quantas coisas! E eu posso imaginar o coração dos irmãos ali daquela região, ao receber esta carta e saber que Paulo, o grande apóstolo de Deus, estava orando, intercedendo e rogando por eles. Olha no livro de Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3 até o 11. Que alegria, irmãos, você poder hoje ligar para uma pessoa, mandar uma mensagem no seu WhatsApp e dizer assim: eu estou orando por você. Nesse final de semana, eu estive lá na região de Brejetuba, depois de Brejalpinha, e as pessoas: pastor, vem orar comigo, pastor, não deixe de passar na minha casa para orar. E elas pedindo: ore por mim, onde o senhor estiver, ore por mim. Quando você abraça uma pessoa e você diz assim: olha, eu tenho orado por você. Que alegria você vê um brilho nos olhos das pessoas, por saber que tem alguém orando por elas. Devemos orar. E sabe por quê? Devemos orar. Quanto mais oramos por uma pessoa, mais as amamos. Se tem uma forma de você amar uma pessoa, é orar por ela. Se tem uma forma de você não guardar rancor, você conseguir perdoar uma pessoa, é orar por ela. Ore por ela. Tá? Paulo, como um grande apóstolo, orava pelas pessoas. Sabe quando eu estudo a Bíblia? Por exemplo, no livro de Ezequiel, no capítulo 22, e o verso 31 e 32, ao falar ali da destruição de Jerusalém, quando os babilônios, os caldeus entraram em Jerusalém, aqui eu posso imaginar a tristeza no coração de Deus. Ezequiel 22, verso 31 e 32, nos diz que, verso 30, busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim
e em favor desta terra, para que eu não viesse a destruir. Contudo, não encontrei uma só pessoa. E aí então a cidade foi destruída. Não encontrei uma só pessoa. Em Isaías, no capítulo 59, verso 16, disse que Deus ficou surpreendido porque não encontrou um só ser humano que intercedesse pela cidade. Não encontrou uma só pessoa. Quando eu leio esses textos, eu imagino que se Deus tivesse encontrado um Abraão rogando pela cidade, pelo povo de Jerusalém, Deus estaria ali intervindo naquela destruição. Uma só pessoa. O quanto temos orado, o quanto temos suplicado as bênçãos de Deus. Paulo sabia e conhecia o poder da oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 25, Paulo ele convida a igreja a orar. Ele diz assim: orai por nós. E por que ele fez isso? Porque ele estava incentivando a igreja a orar. Ele estava mostrando o poder da oração intercessória. Rogai por nós, orai por nós. Necessitamos estar orando. Jesus, certa ocasião, diz: orai para que Deus mande obreiros para a seara. Porque o problema não está com a seara está madura, a seara está no ponto de colher. Mas é momento de orar para que Deus motive e move o coração da igreja para que vá à colheita. Porque a seara está no ponto. Jesus não podia mandar os ceifeiros. Jesus não tem poder de mandar os ceifeiros. E eu pergunto, então por que ele disse: rogai a Deus que mande os ceifeiros? Porque ele conta com as nossas orações. Olha o interessante. Deixa eu colocar algo para você, mais um pensamento. Escute. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme o estudo, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba dos nossos conhecimentos, mas ele treme diante de uma igreja que ora. Olha bem, já nós devemos entender que poderes invisíveis estão aí em atuação. E uma das formas de ver isso está no capítulo 10 de Daniel. Daniel entendia pelos livro de Jeremias que os 70 anos do cativeiro de Babilônia estavam chegando ao fim. E ele agora então se põe a clamar. Não a se clamar por si só, mas quando você vê a oração de Daniel no capítulo 9, no capítulo 10, você percebe o seguinte, que ele está rogando pelo povo, e ele se inclui ali com aquele povo, clamando pela misericórdia e pela intervenção de Deus. E aí ele se coloca 21 dias em jejum e oração. Mas aí o anjo Gabriel vem e diz que o príncipe da Pérsia, e quem é esse príncipe da Pérsia? Quando você vai na Bíblia, o diabo é chamado príncipe deste mundo, o Deus deste século, de pecado. Ali é o próprio diabo. Mas sabe o que me encanta? É que no versículo 13, no capítulo 10 de Daniel, o anjo diz que o príncipe da Pérsia, o diabo, resistiu. Mas até que veio Miguel. E quem é Miguel? Miguel é o próprio Cristo.
Sei que hoje há muita controvérsia acerca disto, mas a Bíblia deixa bem claro, porque a palavra Miguel quer dizer quem é como Deus. E só há um que é como Deus, e este é Cristo. Ele é chamado de Arcanjo Miguel, e é Cristo que está acima de todos os anjos, porque arcanjo quer dizer aquele que está acima dos anjos. Um dos problemas aí é que ele é chamado de príncipe. Ah, meu amigo, a Bíblia, no capítulo 8 de Daniel, e o verso 25, capítulo 9 de Daniel, e o verso 27, diz que Jesus, o Messias, é chamado de príncipe. Em Atos, no capítulo 5, e o verso 31, diz que Deus o chama de príncipe. Ao longo de toda a Bíblia, Jesus ele é chamado de príncipe. Sabe, este é o nosso Jesus. A lição vem mostrando aqui que Cristo atua para responder também às nossas orações e intercessões. Ele é um Salvador poderoso. Nenhuma de nossas orações passa desapercebida por Ele. E há momentos que Ele age de forma pessoal. É por isso que devemos orar. Como o pensamento que eu deixei com você, o diabo ele ri do nosso conhecimento, ele ri da nossa religião, ele ri, mas ele teme diante de uma igreja que ora. Há poderes invisíveis aí, mas nós devemos estar orando. A escritora Ellen White, ela diz o seguinte: Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. O exército de Satanás treme ao som da poderosa oração. O que estamos fazendo? Sabe, deixa eu colocar mais um pensamento para você. A oração é essencialmente uma sociedade do Filho redimido, eu e você. É uma sociedade do Filho redimido, trabalhando ombro a ombro com Deus, para a realização do seu propósito redentor sobre a terra. Quando nós oramos, estamos trabalhando com Deus na salvação de pessoas. É assim. Olha, somente pela intercessão. Deixa eu ficar bem pertinho aqui para você ouvir isto. Somente pela intercessão é que o poder vem do céu e capacita a igreja a conquistar o mundo. Somente pela oração intercessória. Quando eu oro ao longo de toda a Bíblia, você sabia que deixar de orar é um pecado? Sim. Deixar de rogar por alguém é pecado? Eu encontro isso na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 12, e o versículo 23. 1 Samuel, capítulo 12, e o verso 23 nos diz o seguinte. Olha as palavras de Samuel. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós.
Samuel entendia e compreendia a necessidade da oração intercessora. O outro texto está no livro de Jó, no capítulo 16 e o versículo 21. Eu gostaria de ler aqui para você nesta tradução, tá? Por quê? Eu já disse um pensamento aí para você. Eu vou ler aqui o texto e vou repetir esse pensamento de novo. Contudo, aquele que intercede por mim, defende a minha causa diante da presença de Deus, com a disposição fraterna de um verdadeiro amigo. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Só ora por uma pessoa aquele que é amigo dela, aquele que quer ver o bem dela e a salvação dela. Devemos orar um pelos outros. No chamado de Deus a Abraão, Deus disse assim: saí da tua terra, da casa de tua parentela. E logo depois Deus diz assim: eu te abençoarei, e por meio de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Sabe, quando oramos, estamos sendo abençoados. E quando oramos pelos outros, nós estamos abençoando outros. Deus, ele se autolimitou e se autocondicionou para abençoar esta terra por meio de mim e de você. Ele podia fazer em um estalar de um dedo, mas ele quer abençoar essa terra por meio de mim e por meio de você. E um dos métodos que ele colocou à nossa disposição para que isso se torne realidade é a oração intercessora. É eu e você orando e clamando por pessoas. Meu amigo, quero compartilhar com você mais um pensamento. E esse pensamento diz o seguinte: Deus age com o mundo através da oração. Quanto mais oramos, melhor será o mundo. Mais poderosas serão as forças contra o mal. Entendeu? Quanto mais oramos, melhor será o mundo. É por isso que Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, ele pede que nós oremos até mesmo pelos nossos governadores, pelos presidentes, porque o mundo estando em paz, nós estamos em paz. Olha ao seu redor. Quantas pessoas estão esperando a sua oração? Você tem orado pelos seus vizinhos? Você tem orado pelas pessoas a quem você ama? Você quer vencer essa batalha? Você quer vê-lo salvo? Você quer ter a surpresa na eternidade de encontrar com essas pessoas? Deus tem chamado filhos de Abraão. Pessoas que são chamadas para ser um canal de bênção. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. E como você pode fazer isso? É se colocando de joelho, é clamando, é intercedendo, é rogando em favor desta pessoa. Nesta semana, faça uma aliança com Deus. Pede para que o Espírito de Deus toque seu coração e motive você a dobrar o joelho e fazer com que o diabo e todas as suas hostes possam tremer diante deste clamor e você ver pessoas sendo transformadas e resgatadas para o reino de Deus. Só a oração pode fazer isso. Ore por 5 amigos, escolhe agora, lembre de 5 amigos e ore por eles. Faça da oração um hábito, assim como era a igreja nos primórdios.
Faça da oração intercessória um hábito para a sua vida.